Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, cuidar das lutas, das adversidades. Eu estou aqui no campo, descampado aqui perto de casa. São por volta das 8h15 da manhã. Tem algumas pessoas passeando com cachorro, então talvez vocês escutem outras vozes aí, outros latidos. Hoje, depois de alguns dias bem nublados, realmente fez um sol belíssimo, inclusive bem quente, mas está muito lindo aqui no campo. Nublado ele já é lindo, mas com sol assim ele está espetacular. E aí eu tô aqui debaixo de uma árvore, então talvez fique um pouco sombreado aqui meu rosto e tal. Mas é melhor do que se eu tivesse gravado debaixo ali do sol mesmo, sem nenhuma árvore, nenhuma sombra, que eu ia estar suando em bicas, né? Mas eu tô aqui porque eu queria conversar com vocês sobre um tema, sobre uma questão. Natal está se aproximando, né? Não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando ele hoje. Falta um pouco mais de uma semana para o Natal. E eu queria deixar uma mensagem, não necessariamente uma mensagem de Natal, mas uma mensagem talvez de esperança, uma mensagem de vida, esses dias difíceis em que estamos passando, mas uma mensagem a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho de Cristo. Sei que nem todo mundo que assiste o canal é cristão, claro, mas é uma mensagem de Deus, né? Seja como, não importa como você chama ele e ela, mas esse ser que nos transcende, desse ser único que nos cerca e que na natureza nós podemos contemplá-lo e vê-lo e senti-lo. Esse Deus que é palpável, esse Deus que não está preso em templos, em dogmas, em ritos, em rituais, mas um Deus que é presente, vivo, palpável, um Deus que é humano, de carne e osso, mas que nos transcende e é eternamente selvagem, é eternamente não capturável e ao mesmo tempo sente as nossas dores, vive as nossas dores, compartilha conosco as nossas alegrias e tristezas, né? Esse Deus que decidiu experienciar a vida e viver de forma humana, né? Porque o Deus do Evangelho, Jesus do Evangelho, é o Deus que veio para nos dizer o quão errado nós estávamos a respeito de quem Ele era, né? A Bíblia fala que ninguém conhece o Pai, né, senão o Filho. Então, Jesus veio para falar que ninguém conhecia o Pai dele, ninguém conhecia aquele Deus que as pessoas diziam adorar, né? E Ele veio nos tornar ateus de um Deus que Ele nunca foi. Ele veio não confirmar as nossas certezas, mas questionar as nossas certezas, questionar as nossas construções pré-concebidas, as nossas construções religiosas pré-definidas, né? E aí eu escrevi um texto, um pequeno texto que inclusive eu postei no meu Instagram, depois eu postei num blog. Inclusive vou colocar o link aí embaixo, caso você queira acompanhar a leitura durante o vídeo, ou antes, ou depois. Mas é um texto chamado Deus Extra Muros, né? E eu tô com ele aqui, deixa eu pegar. É uma cópiazinha, né? Desse texto, Deus Extra Muros. Um texto bem pequeno que eu gostaria de ler para vocês. E a gente conversa um pouco depois sobre isso. Mas que essas palavras possam tocar o seu coração de alguma forma e tem algum significado, né? Desde que eu decidi por estudar teologia, por mergulhar na Bíblia, o mais interessante não foi encontrar verdades e confirmar minhas certezas, mas foi perceber que Deus e a criação
E o modo como ele se relaciona conosco, o modo como ele se mostra e se manifesta é muito mais amplo do que a gente possa imaginar, conceber ou definir ou enquadrar, né? Ele não é enquadrável. Então, enfim, que esse texto possa te tocar aí de alguma forma. Não necessariamente esse texto é uma verdade absoluta que você tem que concordar com tudo, não é um dogma, não é nada, mas é uma reflexão, como o próprio título diz. Uma reflexão que pode nos levar além, né? Esse texto não é ele não tem o seu fim em si mesmo, né? Mas talvez ele seja um meio de a gente repensar certas concepções e certezas, né? Mas então, o texto se chama Deus Extramuros e diz o seguinte: uma simples imagem da Bíblia é capaz de suscitar muitos sentimentos: amor, fé, esperança, mas também rancor, mágoa e dor de quem por meio ou por causa dela pode ter sido excluído, excomungado, rejeitado, apedrejado, amaldiçoado, não compreendido. Mas, apesar disso, minha paixão e fascínio pela Bíblia permanecem vorazes. Como historiador, ela se mostra a mim como um mar de possibilidades para compreender a humanidade. A busca pela espiritualidade, o vislumbrar do sagrado, o anseio pelo divino, nossas mazelas e nossa sede por sangue. Assim como estudando-a, consigo melhor compreender os mecanismos de projetos de poder assassinos, misóginos, homofóbicos, intolerantes e patriarcais. A Bíblia é o livro mais vendido, mais lido, estudado e instrumentalizado do mundo ocidental. E, apesar de todas as desgraças que são feitas usando-a, ela segue sendo meu livro predileto, aquele que mais amo e leio, simplesmente porque por meio dela eu consegui vislumbrar aquele que tudo é. Minha vida mudou depois de lê-la, e por mais que isso pareça um chavão crentez, é a verdade. Mas confesso que nas minhas primeiras leituras ela me serviu como um muro que eu ergui ao meu redor, separando-me do mundo. Tudo mudou, porém, quando entendi que Deus não estava dentro do muro que eu havia criado, mas lá fora, esperando por mim. A chave de mudança foi entender que a Bíblia não é a palavra de Deus, como a maioria das pessoas pregam. Ela não foi ditada, e nem são as palavras literais de Yahvé, mas a Bíblia contém a palavra de Deus, porque ela guarda em si ecos de sua voz. Ou seja, ela foi escrita por homens que tiveram um vislumbre de Deus, que ouviram sua distante voz. Sim, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas da mesma forma que um poeta escreve uma poesia inspirada em algo que ouviu, que viu, ouviu ou sentiu, a poesia desse poeta não é o sentimento em si, mas um vislumbre dele. A Bíblia, portanto, não é a história de homens buscando Deus, mas de Deus buscando apaixonadamente e ansiosamente pela humanidade. É Deus fora dos muros, nos chamando para sairmos de nossos preceitos religiosos e irmos ao mundo conhecê-lo. Uma das passagens mais marcantes da Bíblia para mim está em João 5, 37 e 40, quando Jesus diz que ninguém conhece seu Pai, porque todos os buscavam desesperadamente nas Sagradas Escrituras. Mas quando ele se manifestou em carne e osso na frente deles, eles não conseguiram reconhecê-lo. Jesus está falando isso para pessoas que passavam todo o tempo de sua vida estudando e se dedicando à Bíblia. E mesmo assim, não souberam enxergar aquele que diziam buscar e adorar. Caramba, o que pode ter gerado tão grande cegueira, se não um entendimento totalmente deturpado de como Deus era, né? Então, como e por que essas pessoas não conseguiram reconhecê-lo se ele estava ali de carne e osso em frente a elas, né? Fique então pensando justamente nisso, na encarnação do Deus Todo-Poderoso, na pessoa humilde e sofrida de Jesus de Nazaré, um pobre homem do deserto, que certas noites não tinha onde repousar a cabeça. Esse arrebatador mistério da kenosis, né, que é a encarnação de Deus na pessoa de Jesus, que o texto de Filipenses 2, 5, 11 nos fala, é um dos textos mais apaixonantes da Bíblia, né, pelo menos para mim, e que me faz ser cristão apesar de tudo. A encarnação de Jesus me mostra um Deus muito mais presente e palpável do que eu posso imaginar. Um Deus que escolheu existir como ser humano, entre nós, em nós e por nós. Eu adoro um Deus que é humano, que habita a minha carne, que chora as minhas lágrimas, que ri os meus sorrisos e que carrega as minhas chagas.
porque ele escolheu ser nós. A encarnação não é um único evento que só ocorreu em Jesus, não, mas ela é um evento contínuo de como Deus escolheu existir e experienciar a vida. Deus está encarnado em todos nós. Deus está encarnado em mim, em você e em todos nós. Ele é a humanidade, porque a humanidade está nele, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como escreveu São Paulo. Tal compreensão é libertadora. Eu passo a entender então que por mais que eu seja cristão, Jesus não é. Deus não é cristão. Ele não se prende a nenhuma dogmatização, a nenhuma religião, e nenhuma tradução ou forma de tentar defini-lo ou enquadrá-lo. Ele é o eternamente selvagem, indefinível. Não podemos possuí-lo, mas somos por ele continuamente possuídos. Isso me faz entender que ele não morreu pelos meus pecados, mas por causa deles. Que ele não veio me salvar do inferno ou de um Deus irado, mas ele veio me salvar da minha própria ira, violência e destruição humana. Isso me faz entender que ele não morreu pelos meus pecados, mas por causa deles. Que ele não veio me salvar do inferno ou de um Deus irado, mas ele veio me salvar da minha própria ira, violência e destruição humana. Que ele veio me salvar da própria lógica do sagrado primitivo, que exige sangue para perdoar. Jesus é o Cordeiro de Deus aos homens. Ele é o ofertante e não o contrário. Não somos nós que oferecemos Jesus a Deus para aplacar uma ira que necessitava de sangue, mas é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Deus oferece Jesus aos homens para aplacar a nossa ira, a nossa violência. Na cruz, Jesus mostra que seu Pai não é o Deus violento do Velho Testamento, aquele que clama e justifica a nossa violência. Não, mas ele é aquele que a sofre. Na cruz, Jesus mostra que ele não é aquele que perpetua a violência, mas é aquele que a sofre, e o seu corpo ferido e pendurado no madeiro é a prova definitiva disso. Na cruz, sendo assassinado por nós, porque não foi Deus que matou Jesus, mas fomos nós, Jesus mostra definitivamente que Deus não é aquele que perpetra a violência, mas é aquele que a sofre. Isso muda tudo. Deus não é o perseguidor, mas é o perseguido. Isso mostra que Deus se manifesta e está entre aqueles que são marginalizados, oprimidos e perseguidos. Isso abre meus olhos para enxergar o outro, então, para respeitar sua alteridade, entender que nele Deus também habita. E assim posso contemplar a face de Deus nos homens e saber como ele é. Afinal, a nossa sociedade machista, racista e homofóbica não é exagero de retórica dizer que Deus é uma mulher preta, pobre, lésbica e periférica. Eu abro os braços então para receber esse Deus humano que, ao morrer, rasgou o véu que nos separava. Esse Deus extramuros, que é o amor. Ele é o amor. Isso já nos diz muito a respeito de quem ele é, né? Que o amor não pode ser definido, às vezes não pode nem sequer ser compreendido, expressado, definido. Mas mesmo assim o amor é algo palpável, é algo que mexe com as nossas entranhas, algo que nos motiva, algo que nos envolve, que nos conquista. E é isso, amigos. Espero que esse texto de alguma forma toque seu coração, mesmo você não concordando com tudo que foi dito. Mas fica à vontade aí para deixar um comentário, para compartilhar esse vídeo com seus amigos. E ficamos juntos, firmes, né? Na certeza e na esperança de que Ele está em nós, caminhando conosco e vivendo conosco.
Acho que essa é a maior mensagem do Natal, né? Jesus, Deus encarnou na pessoa de Jesus. Ele é um homem, ele se torna homem por nós. Ele é humano, né? Não é simplesmente um homem, mas ele é humano e ele entende a nossa humanidade e ele a carrega consigo. Tá bom? Feliz Natal e esse ano que está por vir seja um ano de paz, apesar de todas as dificuldades, tá bem? Vou ficar aqui com o meu chimbo. Aproveitando essa belíssima manhã. Tchau, tchau.